Começando mais um Talkcast, o podcast Pet, onde convidamos especialistas de algum tema da área Pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje eu tenho aqui uma fera, uma escritora top, mas antes eu vou anunciar nossos patrocinadores, que é a Toca Pet Escola, com seus cursos profissionalizantes na área Pet, ela que promove todo esse evento aqui. Kátia Centenário, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Diego. Obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço demais. Inclusive, eu te trouxe um presente, que é o meu livro, meu primeiro livro, que se chama Pet Poema. Uau, que demais. Feliz em ganhar um livro, ainda mais uma dedicatória. Aí é pra poucos, viu? Puxa, super feliz mesmo. Imagina, obrigada. Eu que fico feliz, viu, de você ter me convidado aqui para esse bate-papo. Estou bem contente. Bacana. Por que a Kátia está aqui no nosso programa? Ela é jornalista, escritora e também uma fera em comunicação. E essa questão da Toca Pet Escola levantar a bandeira da causa nobre da educação, por que é necessário investir em educação, a Kátia tem todo sentido com esse projeto dela, que é o Pet Poema, onde auxilia demais na alfabetização de crianças, na introdução à literatura de crianças. Como surgiu o que é o Pet Poema primeiro? Poema, né? O Pet Poema, eu vou falar um pouquinho primeiro da minha história. Posso contar assim, claro. Né? Quando eu era criança, né? Por que eu fui para esse caminho da poesia, né? Uhum. Quando eu era criança, eu sempre quis ser poeta, ser escritora, era um sonho da minha vida. Só que eu até participei de um concurso na minha cidade, eu sou de Araras. Que legal. E aí, na época, eu fiquei em segundo lugar no concurso de redação lá, quando eu tinha uns 12 anos. E aí, depois, a vida vai levando a gente para outros caminhos, eu parei de escrever. Certo. Aí, eu trabalhei num grande banco, inclusive na área de comunicação também, como assessora de imprensa, por bom período. E na hora que eu estava quase para me aposentar, assim, uns 5 anos antes, eu decidi assim, que eu queria achar um novo caminho, né? E aí eu parti para a poesia. E o que que era um sonho meu. Por quê? Porque usa de criatividade, eu gosto muito gosto de trabalhar com criatividade, sabe? Que legal. De criar. Não queria uma coisa assim estática e tal. E aí eu criei o Pet Poema. O que é o Pet Poema? Poesias para pet, né? Então, são poemas específicos, assim, poemas bem específicos para determinados pets, ou determinados comportamentos de um cachorro ou de um gato. Como surgiu o Pet Poema, que é legal, sabe? Sim, né? Com certeza. Como que foi? Eu sempre tive muito bicho na minha vida, né? Desde criança, assim, sempre gostei muito de cachorro, de gato. Minha mãe e meu pai sempre gostaram muito. E aí, na minha casa, onde eu moro hoje, que eu sou casada, tenho 2 filhos, hoje filhos já jovens, mas apareceu uns 6 anos atrás uma gatinha. E essa gata fez amizade com a minha filha, na rua, assim, gata de rua. E aí eu achei tão bonita aquela amizade, porque era assim, era uma gatinha que segue até hoje a minha filha na rua, onde a minha filha vai, ela vai, uma mia, a outra responde, então é miau, miau. É muito engraçado o relacionamento delas, né? E aí eu achei aquilo tão bonito e resolvi escrever uma poesia específica, né, para Meg, que é essa gatinha. E coloquei no porta-retrato uma foto delas. E aí eu falei assim, que legal, isso ficou tão bonito, né? E comecei a escrever poemas para outros bichos. Se isso ficou tão bonito, eu vou chamar isso de Pet Poema. Eu criei esse nome. Esse nome é sensacional. Eu vou chamar esse nome de Pet Poema. E aí eu lembro até hoje, né, que você gostou do nome? Sim, sensacional. É nome criativo, já conecta totalmente do que quer dizer aquele livro. Então. Que é poesia para pet, né? Aí eu contei para uma amiga minha, era muito engraçado, uma grande amiga, eu falei assim, Cris, eu criei uma coisa que vai chamar Pet Poema. Ela ria de mim, ela falava, nossa, e ria, será, né? Muito será legal. Que vai dar certo? E no fim deu certo, muita gente pediu, encomendou, aí comecei a fazer para amigos, meu marido pediu para amiga, vizinhos, aí acabou que eu fiz assim, sei lá, tem mais de 150, 200 poemas para bicho. Que legal. E é um poema então personalizado, né? Personalizado, Com o animal, com o pet e a conexão do pet com o dono, com o comportamento deles. Aí, geralmente, como que, assim, que eu costumo fazer? Se você, por exemplo, você quiser um pet poema para alguém, né? Dar de presente para alguém. Sim. Eu peço um briefing, né?
Aí a pessoa, um briefing assim, um resumo, uma coisa curta de como é no nome do bicho, né, do nome do animal, raça, assim, do que, como ele é, comportamento do dono, como que é o relacionamento dos dois. Porque daí, a partir disso, eu crio poesia, entendeu? Certo. Então, assim, até digo assim, minha poesia é uma poesia simples, né? Mas tem conteúdo. Ela tem um vocabulário diferente. Se você for ver, elas não se repetem, sabe? Sim. É uma coisa bem, assim, elaborada, eu acho, acredito. Sabe? Não se repete. Então, e quem ganha esse presente, que você vai dar para alguém. Essa pessoa que gosta do pet, se ela ganha um pet poema, ela fica muito feliz e emocionada, sabe? E vem com a foto junto, né? Vem com a foto, aí põe num quadro, foi assim. Aí depois surgiu o livro, que foi um resumo de tudo, né? De todos os... de alguma coletânea, né? De pet poema. Aí, para chegar nisso, posso contar? Claro. Não? Aí, como que chegou no livro, né? Aí, então, eu comecei a fazer em porta-retrato e tal. E aí, uma amiga minha, uma grande amiga também, de Araras, a Maria Elisa, ela viu que eu comecei a divulgar na internet, Facebook, né? E aí ela vendo isso, ela falou, nossa, isso é uma fofura, Kátia, muito lindo, né? Sim, claro. E, fofo, assim, o jeito e tal. Aí ela falou assim, vem participar de uma feira aqui em Araras, uma exposição de arte que teve lá, né? Que ela estava organizando, que ela é uma produtora cultural. Aí eu fui... Aí, eu coloquei os porta-retratos, assim, né, com algumas poesias, porque, assim, eu tenho as bem específicas, né, que são que você pediu para aquele seu bicho, que ninguém vai ter igual, é única, e tem as que eu faço, assim, genéricas. Isso, Por exemplo, o gato, tem uma que chama gato bipolar, que fala os sentidos dele ser meio, assim, né, legal. Meio, um comportamento meio estranho dos gatos e tal, né, que uma hora tá alegre, outra hora não tá. Então eu tenho das duas formas. Gato na escola, que é como se ele estivesse estudando um gato na escola. Então tenho os genéricos. Certo. Mas aí eu coloquei alguns assim numa mesa lá nessa feira, e era uma feira que tinha escultura, tinha outras pessoas lançando livro, assim, tinha muita criança, né? Tinha um público infantil. E aí eu percebi que as crianças eram as que mais achavam legal, que chamava a atenção das crianças, os pet poemas, né? E a minha amiga percebeu também, a gente viu isso nesse evento. Entendi. Aí passou um tempo, ela falou, Kátia, você não quer, vamos fazer um livro? Juntar, né? Fazer uma coletânea de alguns pet poemas e tal, e vamos fazer um livro? Aí que surgiu o projeto, que virou esse livro aí. E até a edição do livro, a montagem de cada foto aqui tá excelente. Ficou lindo, né? Assim, tem um trabalho do designer muito bom, né? Aí o que aconteceu também, esse livro ele tem o apoio de várias empresas através do PROAC e ICMS. Legal. Então esse é um projeto mesmo de incentivo à leitura. A gente, através do PROAC, através do projeto, né, através do PROAC, nós conseguimos que as empresas que apoiaram esse projeto tivessem benefício, né, com renúncia fiscal de ICMS. Então, uma parte do ICMS que ela ia recolher, ela já direciona para o projeto, né? Então, o PROAC é como se fosse um selo de qualidade. O governo do estado vai lá e fala, esse projeto é bacana, e dá para vocês apoiarem. As empresas que se interessaram, aí elas usaram isso. Foi legal, né? Muito bacana. Me diga uma coisa, você prefere falar um poema ou eu posso me atrever aqui? Não, pode se atrever. Pra mim tanto faz, pode se atrever. Eu acho que acho que ninguém vai recitar um poema aqui tão melhor como você, mas... Você que sabe, se quiser. Eu tenho, da Meg, acho tão bonito, que é o... Sabe onde está? Qual você quiser, pode escolher. Esse é da minha vizinha, o Tuco. Da minha vizinha. A Meg é primeiro. Eu vou arriscar um aqui, do pudim. Isso. Tá bom? E depois você faz escolhe um. Tenho um afeto diferente, docicão apimentado, cujo nome não condiz, porque é um fofo bem danado. Arteiro, mais que aprendiz, na mira, pipi certeiro, corre, salta, sobe e desce, para fugir, vai sorrateiro. Seu nome diz que é assim? Não, é meu querido pudim. Isso, é pudim, porque o nome tão doce, né? Aí você imagina assim, um cão doce, que é um pudim, né? O nome de pudim, e tão
arteiro, então danado, entendeu? Aí não diz nada que não condiz com o nome, né? Com certeza. E esse cachorro aqui, ele era da minha vizinha também, umas amigas da minha todos filha. Todos têm uma história, então, todos têm uma história, O Tuco é da minha vizinha também. Que legal. E aí para esse projeto, a gente chamou cães terapeutas também. A gente chamou a ONG ATEAC, né? Ela é parceira. Então, foi bem legal. Assim, eu vou ler um poema. Posso ler um poema? Aí tem um que eu gosto muito, que é a Mini Migas. Porque a Meg foi a primeira que eu fiz, né? A gatinha Meg. Esse aqui foi o primeiro. O primeiro pet poema foi esse. Aí depois o segundo foi da Cacau, que é a minha cachorra também. Que é... Ai, tá aqui a Cacau em algum lugar. Isso, na verdade, tem que traduzir os sentimentos ali em palavras, né? Sim, porque a poesia traduz, exatamente, ela fala do sentimento. A poesia não é uma coisa assim, você fala, isso aqui é azul, né? Ou é branco. Você tem que trazer o sentimento daquilo, entendeu? Que legal. Então, quando você fala docicão apimentado, nenhum cão é apimentado, né? Não é verdade? Sim. Mas você faz uma metáfora, contradição. Você faz isso, entendeu? A contradição. Você usa essas figuras de linguagem, né, na poesia, que é muito bacana, eu acho. Esse é Mini Migas, foi muito legal. A história da Mini Migas é assim, tem uma cachorra e uma gatinha, né, que tem na minha casa. E a minha filha, uma vez falando pra mim, ela falou assim, mãe, elas são a Mini Migas. Ela que falou pra mim, a minha filha que falou. Aí, a partir disso, eu fiz a poesia. É assim, tenho duas companheiras que simulam ser amigas, na verdade tão arteiras, nada parecidas. Uma é bem cara de pau, ataca a traiçoeira, a outra não quer se dar mal, corre da encrenqueira. Quem é quem nessa bagunça? Quem ataca, quem defende? A cadela é que se esconde, a gata avança, minha gente. Dessa história até comum, gente, bicho, briga, intrigas, fico mesmo imaginando se não são a Mini Migas. Porque é bem a vida, né? Se você for pensar, a gente não é? A gente não briga também, não é? E tá intrigas, e tá tudo bem. Exatamente. Sim. A gente não tem amigo que é meio que a gente briga, vira inimigo, depois é amigo de novo, né? Então é bem... Eu acho que assim, que a poesia, a literatura, ela mostra aquilo o sentimento das pessoas. As pessoas se encontram, né? Reflete o que as pessoas sentem, entendeu? Com certeza. E também acho muito bacana a conexão disso com as crianças. Sim. Porque a literatura, ela ajuda... Tem uma relação que eu até anotei aqui, que é a relação dos cachorros versus leitura versus criança. Sim. Esse trio da super combina demais, né? Combina demais, super certo. Tanto é que quando a gente percebeu que as crianças gostavam, né, das fotos ali, dos pet poemas ali, que a gente viu que a criança tem essa conexão, ela é muito forte, porque por isso que estimula a leitura, por exemplo, um livro cujos personagens são bichos, não é um cão, né? Sim. Ele atrai mais a atenção da criança, entendeu? Que legal. E a criança, quando ela está com um livro assim também, o que acontece hoje em dia? Às vezes o bicho é um companheiro, com que certeza. Ela tem na casa dela, ela brinca com aquele bichinho, entendeu? Com o cachorro, né? É companheiro diário, né? Diário, exato. Na hora que tá fazendo a lição, é o bicho que tá do lado, tá lendo, ou tá fazendo alguma coisa, o bichinho tá junto. Então, se você tem um livro, né? Quando até tem um exemplo disso, né? De uma amiga minha que pegou esse livro, né, Sim. e deu para a filha dela, para a neta dela, e ela me até passou um áudio depois falando assim para mim, Kátia, é tão legal, porque ela tá lendo o livro que tem os bichinhos, Sim. e tá lendo pro cachorro dela, e tá achando que o cachorro tá entendendo, entendeu? Que legal, então, né? Tem uma conexão forte, por causa do sentimento que une, eu acho que criança e bicho tem uma conexão muito forte, entendeu? E que a gente consegue colocar a leitura, a literatura nesse viés, nesse meio, a gente ganha muito, entendeu? Então, isso realmente ajuda na alfabetização das crianças, né? Eu acredito que sim, eu acho que ajuda sim, ajuda, porque você, sempre que, quando a criança
pega um texto, porque assim, um texto simples, né? Não pode ser um texto muito rebuscado. Tanto que minha poesia é uma poesia simples, ela tem conteúdo, né? Mas é uma poesia com palavras simples, que as pessoas conseguem entender, as crianças conseguem entender. Sim. Agora, assim também, vamos dizer que uma palavra ou outra, uma criança não entenda. Isso não é problema, porque, ao contrário, porque isso é crescimento, ela está aprendendo. Entendi. Você percebe que numa primeira leitura ela pode não entender, mas numa segunda, se ela ainda não entender, ela vai perguntar, né? Ou ela vai pesquisar. Então isso ela acaba ganhando vocabulário, né? Com certeza. Isso é muito importante. E aí, na alfabetização, textos assim que levam sentimentos dos animais, eles ajudam a criança nesse processo, com né, certeza, de aprendizagem. E até mesmo, assim como você citou, o cão, ele conecta a criança a sentimentos bons. Sim, uma energia boa. Uma energia boa, exato. E aí a criança incentiva a ler até para o próprio cão. Exatamente, que nem essa menina, ela lê pro próprio cão, entendeu? Que assim, eu acredito assim, que os bichos... Eu acho que os bichos, alguns amam a gente, entendeu? Que nem a gatinha Meg, eu acho que ela ama minha filha, na minha visão, né? Assim, mas eles, mesmo que esse amor que a gente, que eu enxergue, tá ali, tal, que pode ser, será que existe ou não, mas o bicho, ele só quer da gente companhia, ele não exige muito, ele não precisa que eu seja rica, nada, ele quer a comida dele, a aguinha, mas assim, ele quer a nossa companhia, né? Com certeza. E ele desperta na gente os nossos melhores sentimentos, entendeu? Então, isso que é legal, eu vejo um animal e em mim se desperta o que tem de melhor em mim. Esse relacionamento da criança é muito especial. Imagina crianças criando o próprio poema para os seus próprios cães, né? Exato. Esse projeto, o Pet Poema, foi uma coisa legal que você falou agora. Porque existe um site, o Pet Poema, ele também tem um site gratuito, porque assim... O que a gente fez com o livro, né? Ele foi distribuído gratuitamente, foram 1.200 exemplares. Que legal. Mais de 1.000 exemplares a gente distribuiu gratuitamente em escolas públicas, e em Araras e em Campinas, em bibliotecas também, né? E parte dele foram vendidos pela ONG ATEAC, que é uma ONG que cuida de cães terapeutas, que faz visita em hospitais, sabe? Com os cães. Semana que vem. Ai, que legal, jura? Ai, eu adoro, verdade. Então, pergunta pra eles, é muito legal. Aí eles venderam, a gente fez uma parceria. Levando um vídeo, inclusive, porque assim, o que não é que estragou, né? Mas assim, o que tirou um pouco o brilho, vamos dizer assim, foi a pandemia, né? Porque a gente lançou o livro foi em 2019, a gente tá em 2021, né? Nossa, perdi o ano passado, 2020. Foi em plena pandemia, porque a nossa intenção era fazer contação de história, sabe? Ter criança, sabe? Né? Mas a gente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer. Aí o que aconteceu? Eles venderam uma parte do livro, reverteram em recursos para eles, isso. E para encerrar o projeto, a gente gravou um vídeo. Aí eu não lembro o local agora, mas num lugar bonito, sabe? Verde, tal, com cães, sabe? Foi muito legal, né? Aí nem sei porque eu entrei nessa área, mas a gente fez isso e foi muito legal. E a gente, foi bacana essa parceria aí com a TEAC, sabe? Foi bem bacana. Eu me perdi no que eu estava falando antes, mas não tem problema. Vou puxar o tema aqui, ó. A questão de poemas aqui, né? Mas tem poema, tem poesia, tem conto, tem prosa. Me lembra um pouco da língua portuguesa, que eu gosto muito. Eu também gostava. Tem essas diferenças, né? Tem. Sabe que eu gostava muito também, né? Gostava de estudar português quando era criança, jovem. Então, por isso que eu fui para esse ramo, né? Incentivo da professora. Então, quando a gente fala em poesia e poema, assim, a diferença... A gente acaba usando como sinônimo. Tudo bem, essa poesia, esse poema, tudo bem. Certo. Mas quando você fala em poesia, é uma coisa mais ampla. Então eu costumo dizer assim, a poesia ela pode estar em todo lugar. Então você pode ver poesia num quadro, tem poesia, porque tem emoção, né? Entendi. Tem lirismo, então você vê poesia num quadro, você vê poesia numa planta, numa flor, numa paisagem, numa escultura. Rima também, né?
Então, a poesia, sim. Aí o poema, o que é o poema? É você trazer a poesia para a palavra. Quando você usa as palavras, você está fazendo poema. Aí qual é a diferença da prosa e do poema? Quando você fala o texto em prosa, é um texto corrido. Então, é por períodos, por oração, né? Você fala uma ideia completa. Certo. Hoje eu vou fazer isso e tal. Então, é prosa. Quando você usa poesia, você usa frases curtas e rima, e ritmo, né? Aí fica quase uma coisa melódica, sabe? Entendi. A poesia lembra melodia. Existe a poesia livre, que não tem rima, que é diferente. Sim. Mas mesmo assim ela vai usar figuras de linguagem, ela vai ter é diferente da prosa. Mas existem também, você vai achar, por exemplo, romances contados em forma de poema, certo. Entendeu? E vai achar também lirismo e poesia em textos de prosa, entendeu? Então é meio assim, mas assim, para você entender, basicamente, prosa é o texto corrido, certo. E poema é o texto curto com rimas, com ritmo. Eu perguntei isso porque seu próximo livro que está sendo lançado em conto, certo? É um conto todo em verso, isso, contado em versos. É um conto porque, quando a gente fala em conto, é assim, é uma história curta, né, um conto infantil, né? Certo. Então é uma história curta. Geralmente, o conto e o romance é uma história mais longa, que pega um tempo maior da história, e o conto é uma coisa mais específica, um assunto específico, uma coisa mais curto, né? Certo. Então vai ser um conto, contado em versos. Então, meu próximo livro, aí vai ser com ilustrações, né? Tem um ilustrador, está saindo por uma editora, que é a editora Coralina. Que ilustrações. Legal. Muito legal, eu fiquei feliz também. As ilustrações são do Pereira, Antônio Pereira, o apelido dele é Ante Pereira, e se chama Um Gato Diferente. Aí vai contar a história de uma menina que quer muito ganhar um gato, né? Sim. Ela insiste que ela quer muito ganhar um gato. Mas ela tem um problema de saúde, ela tem uma alergia, e então não se sabe se ela vai ganhar o gato ou não, entendeu? Tem que ler o livro agora. Ela vai ganhar? Será que ela ganha? Será que ela consegue? Será que ela vai ganhar um gato? Como que é esse gato diferente, entendeu? Então, a história, assim, é bacana porque é uma história curta, então a gente imagina que as crianças, assim, de 8 anos, 9 anos que estejam aprendendo a ler, vão gostar. Na verdade, 8, 9 anos já deveria saber ler, né? Sim. Mas que estão ainda iniciando vão gostar e vão se identificar. Por quê? Porque toda criança, assim, não sei se toda, mas a maioria, né? A grande maioria quer um bicho de estimação. Sim. Qual criança que não quer, entendeu? É verdade. Ter um bichinho, Ainda né? bem que eu tive. Não é? Então, não é uma delícia? Foi o melhor dos mundos. Não é? Muito diferente. Sim, foi bom demais. Bom demais. Então, assim, toda criança quer. Então, ela vai se identificar com aquilo. Às vezes, e também, assim, pode, nem tudo pode, entendeu? Sim. Então, a aceitação também vai estar na história, sabe? Então, é a questão de persistir e de aceitar, sabe? Então, eu acho que a história vai ser interessante para se discutir esses assuntos também, sabe? Sim, segue a mesma linha de raciocínio de conectar crianças com literatura, com os animais. Com os animais, isso. Sim. Porque você pode escrever uma história, porque o que é importante da história é a mensagem que você quer passar, né? Então você pode passar uma mensagem usando os animais também, com né? certeza. Para passar aquilo que você quer falar, né? Além do... é um dos principais motivos, né? Um motivo muito forte para passar alguém. Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que a história as crianças vão gostar, vão se identificar. E tem a questão também, assim, além da aceitação, o livro trabalha aquilo assim, de você poder ser o que você quiser ser, sabe? Hoje em dia tem essa coisa, né, a gente discute muito inclusão, né? Claro. Então, o livro também tem esse lado de você aceitar e ser aquilo que você quiser ser e ninguém... Tá tudo certo, com entendeu? certeza. Na infância, a infância é muito... a criança, ela é um campo aberto ali, né? Para cultivar. Para cultivar, exatamente. Ela não tem preconceito, para ela tá sempre tudo bom, tudo certo, entendeu?
Então é nesse sentido. E eu acho muito legal essa parte de livros, literatura para crianças, porque você incentiva a leitura e isso você começa a introduzir ela nesse mundo de interpretação de textos, de leitura, de desenvolver a sua inteligência linguística para ter toda essa parte de comunicação que é fundamental. Fundamental. A vida inteira. Exatamente. Criar vocabulário, saber escrever corretamente, pontuação. Exato, é isso mesmo. Você falou uma verdade, é isso mesmo. Porque quanto mais você lê, né, mais a gente aprende, entendeu? Sim. Vocabulário, você vai ficar com menos dúvida, você vai saber usar o português corretamente, na conjugação do verbo, entendeu? Porque desperta alguma coisa. Você, que nem eu falei, né? Você uma palavra que você não conhece, você vai no dicionário, nem que seja o dicionário online hoje em dia, vai lá e vê o que significa, entendeu? Então, assim, e é importante que seja na infância, porque aprendeu a ler, ter contato com bons livros, com boas histórias, né? Sim. Quanto mais cedo você desperta isso, né, mais a pessoa vai adquirir o hábito da leitura no futuro. Exatamente. E a gente sabe que hoje no Brasil não estão tantos leitores, né? Então, a gente tem que incentivar. E assim, que eu estava falando também, né, o ato de ler, por exemplo, às vezes o pai e a mãe, né, quando a criança é pequena, né, 6 anos, que ainda não sabe ainda, 5, né, até menos, você pega um livro à noite, vai lá com seu filho e lê aquela história. Aí, quando a criança gosta, ela fala, de novo, né, repete, né, então assim, aí você vê que gostou, e toda noite é um ato de carinho, né, é um ato de conexão, né? Sim. E aí, conforme vai crescendo, mesmo, né, nas crianças pequenas, elas se enxergam na história. Então, por exemplo, elas vão se ver naquela história. Por exemplo, a criança que quer muito ganhar um gato. Sim. Ela vai se ver. Ela vai falar assim, nossa, eu também queria muito, mas eu também tenho alergia. E agora? Eu não sei o que, sabe assim? Sim. Aí aquilo, ou um outro assunto, né, que seja, né, sério, vai provocar uma conversa com os pais, entendeu? Também, além de tudo, além de literatura, ela estimular o raciocínio, a criatividade, o senso estético, né? A criança que lê, ela tem esse discernimento do que é bom, do que não é bom para ela. No futuro, ela vai ter um senso crítico maior, né? Ela consegue ter essa base, entendeu? De conversa com os pais, de abertura, né? E aí, muitas vezes, é um canal que precisava para uma conversa. Com certeza. Né? Principalmente adolescente, né? Adolescente que é muito mais fechado, né? Sim. Que não chega nunca, você tem que pegar as brechas também. Exatamente. Eu acho, né? E realmente os cães, os pets, né, são um gatilho para ter uma conexão enorme. Sim, eu vejo a minha filha até hoje. Minha filha tem 17 anos, entendeu? E meu filho tem 20. E a conexão deles com os bichos é incrível. E as crianças menores eles atraem. Assim, as crianças, os bebezinhos que pegaram o meu livro, eu tenho uns vídeos, sabe, no meu Instagram. Quem quiser ver meu Instagram, Kátia Centinaro, posso falar, né? Claro, Kátia Centinaro, Pet Poema também. E aí, os bebês que viram, eles não sabem ler, mas eles faziam assim, ó, au, au, bravo, miau, bravo, sabe assim? Sim. E aí, você vê que tem essa conexão, sabe? Se vê um cachorro na rua e uma criança tá passando, pode ver, a criança vai atrás do cachorro, vai olhar, sabe? Então, existe a conexão. Por isso que a gente tem que aproveitar. E isso que é para melhorar a educação no Brasil, né? Com certeza. Eu acho. Já pegando o gancho de educação no Brasil, como você vê, como está hoje, você está próximo das crianças, assim? Então, tem que melhorar bastante, né? Tem que melhorar. Assim, eu acho que assim, eu fiz uma oficina, só para você, eu fiz uma oficina de Pet Poema numa escola muito boa. Foi excelente, sabe? Eles, ensinei a fazer a poesia e tal, eles fizeram, lembrei que ia falar aquela hora. Posso soltar no que ia falar aquela hora, depois eu volto. Aquela hora eu ia falar que o Pet Poema, ele é gratuito na internet, www.petpoema.com.br. E lá a pessoa pode escrever um poema também, que ele é interativo. Show de bola. Que a pessoa consegue escrever, a criança, né, consegue pôr uma foto do bichinho dela e escrever um poema. Consegue
pegar um poema pronto e pôr o bichinho dela. Que legal. Você perguntou? Sim. Era essa a pergunta que você tinha feito aquela hora, de escrever um poema, né? Claro. Então, estimula a criança a escrever. Tanto daí que eu fui nessa escola e fiz uma oficina ensinando as crianças a escreverem para os pets. Aí eu fiz eles fazerem um desenho e a poesia. Foi super legal. Imagino. Isso para falar da educação, né? O que a gente vê? Infelizmente, na escola pública, porque assim, a educação é um dever do Estado e um direito do cidadão. Mas a gente não tem muita discrepância, né? Tem muita desigualdade ainda, infelizmente. Então tem escolas muito boas, essa que eu fui era excelente, e tem escolas que, infelizmente, não está acompanhando. E que eu conversei com uma professora esses dias, e ela falou assim que no 5º ano, né, as crianças estão, no 5º ano que as crianças estão totalmente alfabetizadas. Então, isso judiação, porque deveria ser antes, né? Com certeza. Entendeu? Então, eu acho assim, o professor tem que ser bem informado, tem que ganhar mais, tem que ter tecnologia na escola, sabe? Com certeza. A criança tem que desenvolver nela criatividade, tudo mais. Educação é tudo, né? Eu acho, né? Tem que estimular desde a base. E qual que é a contribuição que a Kátia dá na educação no Brasil para melhorar? Nossa, no Brasil não sou nem especialista nem nada. Assim, eu acho que eu planto uma semente, entendeu? E as sementes, elas crescem, né? Com certeza. Eu acho que é isso. Eu planto a semente do gosto pela leitura, através dos livros infantis. Né? Meu sonho é esse. Meu sonho é escrever mais, publicar mais livros, que as crianças gostem, se divirtam, porque o que eu acho? A literatura, ela tem que ser prazerosa, entendeu? Tem que ser legal, ele tem que pegar um livro e não é porque a escola mandou ler que vai ler, sabe? Sim. Tem que ser bacana, que legal essa história, entendeu? Então eu acho que com isso, estimulando a alfabetização, a leitura desde pequeno, eu acho que eu estou contribuindo, estou ajudando. Excelente. Tentando, né? Sementinhas, Uma ótima estratégia de pegar os cães, os pets para trabalhar isso. Exatamente. Né? Eu acho que educação é tudo. Eu tinha um meu avô, né? Na verdade, era um tio-avô meu, que eu chamava de avô por muita consideração. Sim. E ele falava assim, que tudo que a gente aprende, né? A gente não esquece. O que a gente aprende, ninguém tira da gente. Então, assim, tudo que você estuda. Então, ele dava muito valor pro estudo. Tem que estudar, tem que tentar melhorar, porque você vai chegar a ser mais velho e aquilo vai... a idade vai chegar, sim, entendeu? Você querendo ou não, entendeu? Aí, o que você aprendeu, ninguém vai tirar. O que aprendeu é seu, né? Sim. Entendeu? Então ele dava muito assim, esse estímulo para o estudo. E a questão da internet chega com alguns prós e contras na educação, educação geral ou até mesmo para a literatura. Para a literatura, sim. É assim, ó. Eu acho também. Tem os prós e tem os contras. Porque a internet, ela democratiza a informação, né? E democratiza o livro. Por exemplo, se você quiser... Nossa, tem tantos contadores de história se você quiser, na internet. Sim. Que você vê o livro inteiro lá. Se você quiser saber um livro do Ziraldo, sei lá, do Odilon, você pesquisa o nome, uma contadora, se o livro for bom, uma contadora de história está contando, você vai conhecer a obra, né? Entendi. É muito bacana. Isso é legal. Você democratiza, assim, por exemplo, eu, uma escritora nova, eu quero divulgar meu trabalho. A internet ajuda demais, entendeu? Nesse processo. Com certeza. Agora, ao mesmo tempo, ela tem tudo. Tem o que é bom e tem o que é ruim, né? Vai ter histórias ruins e vão ter histórias boas. Sim. Você tem que saber selecionar. E assim, o que no fato da leitura, o que eu vejo assim, hoje em dia, os jovens, né, eles leem no Kindle, então ajuda, tem na Amazon, né, tomar água. Claro, o que eu vejo que essa questão tá muito na internet agora, isso, a parte da ortografia, isso que tá prejudicando. Outra coisa também, se você entra por exemplo, você entrar em sites da internet, determinada pesquisa que você faz, você vai ver vários sites, praticamente a mesma coisa,
copia um do outro, é uma falta meio de, né, uma coisa, falta de imaginação ali, você tem que saber selecionar, né? E na ortografia, exatamente, se você, porque como que você vai aprender? Com bons textos. Com certeza. Tem que ler mesmo, ler revista, ler jornal, ler livros, assim você vai aprender a escrever. Porque o jovem, essa mania de abreviar tudo, sim, acaba não escrevendo mais. Ou então, o que eu acho, qual é o problema? O problema é você se perder nisso, se perder na rede social, entendeu? Sim. A internet democratiza. Você tem que saber o que é bom e o que não é bom. Mas você se perder na rede social é ruim, porque daí você tem a falsa ideia de que você está lendo, entendeu? Eu conversei aqui no Zap com meu amigo mandou um texto, não sei do que lá, mas você não tem um raciocínio completo, entendeu? Aí é uma falsa ideia da leitura. Eu acho que esse termo falsa ideia encaixou perfeitamente. Porque realmente você está lendo, porém está lendo coisas que são baseadas em ter uma forte base teórica. Você não sabe se aquilo é, né? Sim. Né, quem escreveu, se tem alguma coisa. E geralmente, às vezes, vem mesmo. Até mesmo que é uma construção completa, né? Como início, meio fim, não segue uma linha de raciocínio. Exato, entendeu? Com a sua visão crítica, aí você fica só pegando tudo superficial, entendeu? Com certeza. Então, ajuda, né, muito. Eu, né, na minha divulgação do meu trabalho, eu uso muito, né? Tem que usar. Claro. Internet, rede social, eu uso muito. Mas na hora da leitura, procurar realmente ler alguma coisa, entendeu? Um livro que seja, nem que seja um pouco por dia, sabe? Com certeza. Né? E a questão da língua portuguesa, porque tá totalmente ligado, né? Sim, e a língua portuguesa tem uma parte fascinante dela. Toda a história, ela é complexa, né? Com todo o seu vocabulário extenso. A língua portuguesa é desafiadora, né? Sim, com certeza. Tem muito sinônimo, né? Você pega uma palavra, tem um monte de sinônimos. Ela é rica. É muito bom escrever, porque tem muito sinônimo, muita rima, sabe? É bacana, assim, esse desafio da língua portuguesa. E é difícil também, né? Agora, tem toda essa complexidade, né? Várias coisas, como até mesmo as figuras de linguagem. Figuras de linguagem, exato. Alguma figura assim. E já vai falar de antítese, sei lá, de contrastar ideias, de você fazer uma metáfora. É bem assim, ela é desafiadora mesmo. A língua portuguesa é falada, né, em vários países, né, não só que aí, além de tudo, ainda tem os vocabulários específicos das regiões, né, além da língua já ser, porque assim, a língua falada é uma coisa, né, a língua escrita é outra, né. Sim, com certeza. Aí você tem toda essa coisa, essa complexidade da língua, mas é maravilhoso, eu adoro, entendeu? E tem que sempre estudar, sabe? Tô sempre pesquisando, eu tô sempre pesquisando palavras, sabe? Pesquisando rima, é uma pesquisa que eu faço sempre. Porque o que eu notei aqui, que tem algumas palavras que até para encaixar no contexto, a palavra ela vai... Muda de lugar. Muda de lugar. Isso. E até mesmo o sentido dela, ela é conjugada de maneira diferente para formar rima. Para formar rima, sim, também tem isso. Às vezes você muda a estrutura da frase para você colocar rima no final, entendeu? Você fala, por exemplo, você fala, o menino, né? O menino é bonito. É bonito o menino, entendeu? Para você poder usar a rima que você quer, entendeu? Você inverte a frase, né? Tem tudo isso. A hora que você está fazendo a poesia, você tem que pensar nessas coisas todas. Tem que imaginar ela com um contexto todo, né? Com o início, meio e final. Sim. Pensando na rima, pensando na cadência ali das palavras. Das palavras, exatamente. Tem tudo, tem esse processo todo mesmo. Tanto é que às vezes as pessoas falam assim para mim, faz uma poesia pro meu pet, né? Manda para mim, manda o briefing, assim... A minha amiga, ela me perguntou, você não faz na hora? Sabe, faz na hora aí a poesia, né? Sim. Sabe, eu não consigo fazer na hora, porque eu penso, né? Primeiro que eu vejo o briefing da pessoa, né? Do pet poema, no caso. Aí eu vou olhar a foto. Eu acho que a foto também inspira, sabe? Eu não consigo fazer o poema. Às vezes eu escrevo, depois eu vejo a foto, falo, nossa, mas essa foto tá me remetendo a tal sentimento. Aí eu mudo, entendeu? Assim, aí a gente acaba mudando o texto por conta da imagem. Sabe? Porque a imagem também diz, entendeu? Alguma coisa, né? É verdade. É mais assim, esse meu trabalho. E a imagem que a pessoa te envia
Sim, que ela me envia. Também gera alguma característica ali, um comportamento dele, né? Me transmite alguma coisa, me transmite um sentimento. Aí, em cima daquilo, eu mudo, entendeu? O que eu tinha pensado, né? Claro. Porque geralmente, quando a pessoa manda um brief, eu fico pensando, à noite, eu fico, sabe? Acho que eu vou falar isso, vou falar aquilo. Nossa, desse tal, desse jeito e tal. Sim. Aí manda a imagem, né? Aí eu escrevo, aí manda a imagem. Aí a hora que eu vejo, mas esse olhar tá tão doce. Tem uma poesia aqui de uma. Posso pegar? Claro. Dá licença um pouquinho? Pela imagem eu mudei. Tem alguma preferida dessas poesias aí? É tão difícil, que nem falar de filho, né? Eu gosto muito daquele, a Minimigas, gosto da Meg. Gosto a Manchinha, esse aqui, Manchinha, mas é mais longa essa poesia. Sim. Foi o meu primeiro cachorro, Manchinha, meu primeiro amor. É lindo esse daqui. Eu gosto também. A maioria, se você for ver aqui, eu vou ler, eu falo, gostei desse, vou falar esse, eu falo, acho que tá bom também. Essa cachorrinha, a Cacau, ela foi resgatada de essa aqui, ó, posso mostrar ali? Bacana, claro. Ó, a Cacau. Ela é da ONG ATEAC. Essa aqui eu fiz para a ONG. Porque quando a gente fez o livro, a ONG... Ai, meu Deus, aqui, desculpa, o microfone. Posso deixar assim? Sim, tá ótimo. Quando a gente fez o livro, para a ONG ATEAC, eles me pediram algumas poesias específicas para eles, né? Certo. Aí eu fiz várias a mais para a ATEAC, acho que tem umas 10, 15, né? Para cachorros deles, né? Que eles usam. E a Cacau, quando eu vi essa foto, olha... Não parece que ela tá voando? Sim. Gente, é muito... Porque aí eu tinha pensado em falar uma coisa. Aí eu achei que ela tá com uma cara assim... Tão feliz, sabe? Aí eu... Pelas nuvens. Pelas nuvens, Aí... Posso ler o final? Por favor, não. pode ler toda. Então eu vou ler inteira. Ela foi resgatada. Então tem uma história dela ter passado um momento de sofrimento, né? Antes do meu feliz dia a dia, fui salva de muita maldade. Vivia suja, arredia, não tinha nenhuma amizade. Depois que foi resgatada, com muita paciência e ardor, passei a ser terapeuta e provo quem transforma é o amor. Hoje sou capaz de voar num doce sonho canino. Parece que vou flutuar ao lado de um avô ou um menino. Porque parece que ela tá voando, sabe? Eu achei, quando eu vi essa foto, gente, ela parece que ela tá tão feliz, assim, leve. E o trabalho dela, porque o que a ONG me falou, né? A ONG foi me falando o que cada bicho aqui, no caso, fazia. Por exemplo, ela tem alguns animais, né? Tem cães que visitam idosos, tem cães que visitam hospitais, outros visitam criança. Então, aqui no caso, ela visita idoso e criança. Ah, entendi. Entendeu? Então, é porque é ao lado de um avô, né? Ou um menino, porque o que ela faz, ela tá flutuando, levando alegria para eles, né? Com certeza. Aí assim vai. Então, acaba que a imagem casa com o texto, casa com a imagem, mas a imagem também sempre transmite alguma coisa, né? Com certeza. Né? E realmente a construção do texto tem que ter um empenho aí, tem que ter uma concentração, né? Isso, não é você vai assim, vou falar isso, não, mas aí é estudo, é você trocar palavra, é você achar sinônimo, entendeu? É por isso que você não deixar uma coisa vazia, né? Com certeza. O texto tem que porque assim, né? Eu escrevo, é legal. Porque assim, você escreve, aí você publica. Você publica, vai pro mundo, entendeu? Não tem fronteira. Não tem fronteira, entendeu? Aí você lê, você tem a sua vivência. Aí em cima da sua vivência, você vai ter um sentimento. Talvez não seja o mesmo sentimento que eu tive, entendeu? Claro. Eu tento transmitir. Comunicação é uma coisa, né? É assim, você tenta transmitir um sentimento, mas você sempre vai ter a vivência do leitor. Entendeu? Exatamente. É muito legal. Isso é mais bacana, sabe? Cada um interpreta de uma maneira, cada um já conecta com o seu próprio histórico, entendeu? O seu mundo. É muito legal. Por isso que comunicação é fascinante, né? Sou jornalista e quando a gente comunica também,
Aí vai tudo naquilo que a gente está falando, porque leitura, você ser bem alfabetizado, você ter boas leituras na infância, você vai se comunicar melhor. E o que o mundo hoje precisa? Ele precisa de pessoas que se comuniquem bem, né? Em qualquer profissão. Qualquer profissão. Até aqui na Toca, né? Com certeza. Nos cursos, né? Imagino eu, tem que, né? Sim, até faz parte da grade dos nossos cursos ali, uma aula sobre comunicação, atendimento. Então, você tem que saber como se comunicar para atender o cliente. Sim. Você tem que escrever, muitas vezes você vai ter um Instagram, a pessoa, né, que fizer o curso vai ter uma loja, vai fazer cartazes. Com certeza. Tem que saber escrever, né? Mas da imagem pessoal. Imagem pessoal. A marca pessoal também. Então. Funciona É muito legal. Sim. Me fascina. Eu amo o que eu faço, entendeu? Eu me achei totalmente. Eu amo escrever. As pessoas me pedem, às vezes, faz um pra mim. Nossa, aí meu marido fala, nossa, como você gosta. Porque assim, aí eu fico pensando naquilo, sabe? Eu amo. Aí é bom, né? Quando a gente faz com carinho assim, é legal. Excelente. E tem a questão cultural também, né? Porque isso você amplia o conhecimento das pessoas e aí acaba que a pessoa fica mais culta naquilo, né? Mas é verdade. Porque a literatura é uma área da cultura, né? A literatura é uma parte da cultura que usa as letras, né? Então você amplia, porque e também assim, quanto mais conhecimento você tem, muitas vezes, mais você quer ter, né? É que nem fermento, a gente fala que é fermento, que você desperta para aquilo, aí você quer conhecer mais, você acaba lendo mais, né? E é exatamente isso, aí você se torna uma pessoa mais interessante para conversar, sabe do que está acontecendo em outras áreas, né? Não só, né? Não só, daí você acaba não só nas palavras, né? Em livros, tal, mas você, sei lá, procura saber sobre quadros, aí uma coisa puxa a outra. Conhecimentos gerais, né? Conhecimentos gerais, exatamente. Uma coisa puxa a outra, é muito legal. E você acredita que a distribuição gratuita, de acordo com o apoio do governo, auxiliou essa parte de divulgar, espalhar a cultura por aí? Olha, é até legal você falar isso, porque esse livro ele teve 1.200 exemplares, um pouco mais. E 1.000 a gente distribuiu gratuitamente, né? Como eu te falei. Muito legal. E aonde a gente entregou, assim, a gente teve bons feedbacks, sabe? De que gostaram muito. Porque tá muito bem feito, né? Muito bonitinho. Mesmo. E aí, é até legal você ter falado isso, da distribuição gratuita, porque, além desse livro que eu estou lançando agora, que se chama O Gato Diferente, pela editora Coralina, eu tenho um outro projeto. Posso falar do outro projeto também? Com certeza! Gente, você é cheio de projetos. Eu falo assim, eu tô cheio de projetos. Ainda tem os trovadores, que nem falei de trovadores também, esqueci. Então, mas outro projeto com essa minha amiga de Araras, que é a Maria Elisa, a gente tá também tentando pelo PROAC, se Deus quiser, nós vamos conseguir que o PROAC SMS aprove, que vai ser daí uma história que vai ter distribuição gratuita, vão ser 1.000 livros, nem sei quantos livros agora vão ser, não vou chutar, porque é mais de 1.000, não vou chutar o tanto. Certo. Mas vai ter distribuição gratuita, e vai ser a história de um coelho, mas na verdade não é um coelho, ele é a história é real, né? É um moço que tinha uma deficiência lá em Araras, num ouvido, ele nasceu sem um ouvido. Certo. E a mãe dessa minha amiga, da Maria Elisa, era professora e acabou acolhendo ele na classe e levou ele em hospital, médico, fez uma cirurgia. Então ele superou essa deficiência, né? E acabou se tornando diretor de escola. E, assim, venceu, né? É um coelho vencedor. Então, a gente transformou a história desse menino, que hoje é um moço, né? Um adulto já, num coelho. Que legal. Eu sempre ponho bicho na história, né? Eu gosto, Que aí legal. foi um coelhinho. E vai se chamar não, tá ainda em aprovação, né? Vai ser a história do Nico Coelho. E a gente e também vai ter distribuição gratuita. A ideia nossa é ter contação de história lá no teatro para crianças lá, sabe? Então é bem legal. É um outro projeto também. Eu acho assim, se a gente tem esse instrumento, se as empresas podem usar a ICMS para apoiar a cultura, apoiar a literatura, por que não? Tem que usar, entendeu? Sim. Né? É um outro projeto que a gente vai conseguir, se Deus quiser, né? Quero citar mais um aqui. Esse Dudan. Dudan é um gato. Isso. Muitos são perdidos, outros achados. Esse pareceu encantado. Mistério do destino escolhido, esperando a vez de ser amado. Dan, nome de príncipe, doce apelido de danado.
Não é lindo? É lindo. É muito bacana como as palavras se encaixam, né? As palavras seguem. Danado. Sim, tem a parte de rima, tem a parte toda de criatividade, qual palavra colocar. Achar um sinônimo, a estrutura do texto. A estrutura do texto. Alguns, você pode ver, alguns eu faço em 4 versos, outros são mais livres, entendeu? Tem essa diferença, né? Então, e o Dan, desculpa, só voltando pro Dan. Claro. O Dan, ele realmente salvou uma pessoa, né? Ele era o gato da minha irmã, né? E não sei se você sabe, a minha irmã uma época ficou doente e ela achou o Dan quando ela estava doente. Então, para ela, ele era muito especial, entendeu? Sim. Do sentimento, né? Porque a gente sempre gostou de gato. Eu e a minha irmã sempre gostamos de gato, cachorro, né? Tanto que o gato diferente, a história do gato diferente, minha inspiração foi a minha infância, a minha irmã. Porque ela queria ter um gato. Show, entendeu? Que legal. A inspiração primeira, não é toda a história, mas é em cima disso. Então o Dan é muito especial para minha irmã. E as crianças conseguem entender o texto, sim, claro, mas digo, será que alguns já pegam a diferença entre você falou que um verso é livre, outro verso com 4 estrofes, existe a trova. Então, depende, assim, existe uma determinada idade que as crianças aprendem rimas, né? Que eu acho que é no 2º ou 3º ano, se eu vou chutar, não tenho certeza, tá? 3º ano do fundamental. Eles aprendem rimas, começa a ter a poesia entrar na vida deles, né? Isso na escola pública, eu tô falando, não na leitura, porque você pode ter contato com a leitura, com a poesia muito antes, né? Certo, então, quando ela aprende a escrever rima e tal. Que foi quando eu fiz essa oficina de poesia, acho que foi para uma classe de 3º ano. Sim. 3º ou 4º ano. Agora, a poesia mais completa mesmo, você vai aprender só depois, acho que no 9º ano, que você aprende mesmo a diferenciar soneto, poesia livre, da trova, entendeu? Sim. Aí você vai aprender as modalidades mesmo, né, de poesia que existem. A criança pequena não tem essa... Ela só vai curtir. Nossa, que lindo isso aqui. Ela vai curtir. A pequena vai curtir, né? Vai achar legal, vai se identificar, mas não vai saber diferenciar um texto do outro, né? Agora, os mais velhos aí estudam. Mas com certeza ela vai reler novamente, para entender, criar o contexto. Olha o bichinho, isso faz sentido. Sim, ela fala, nossa, esse cachorro aqui tá com cara de bravo, esse aqui tá com cara de feliz. Entendeu? Com certeza. Até os pequenininhos, como eu te falei, os bebezinhos, falavam, que bravo. E aí uma prima minha, que a filha dela é bebezinha, ela mandou pra mim um áudio uma vez, um vídeo, falou assim, olha, é o livro preferido dela, porque tem foto dos bichos, entendeu? Sim. É isso que chama mais atenção, porque os bichos chamam atenção. Com certeza. É muito legal. Eu vou mostrar pra minha sobrinha. Mostra pra ela, depois você me conta se ela gostou, né? Ela quer ter bichinho, mas tá proibida. Tá proibida? O departamento não deixa. Vai gostar do gato. Vai gostar do gato diferente. Ela vai se identificar que ela não pode ter. Muito bacana, bacana mesmo. Então ela vai gostar. Bacana são os papos aqui. Obrigada. Contribuição para a educação, melhorar no Brasil. Eu esqueci de falar dos trovadores, né? Posso falar dos trovadores? Esqueci. Trova é uma forma de poema também? Isso, é uma forma de poema, é um tipo de poema. O que a gente costuma dizer? Todo poeta, aliás, todo trovador é poeta, mas nem todo poeta é trovador. Por quê? Vou explicar. A trova, ela é uma modalidade de poesia curta, ela é feita só de 4 versos, 4 linhas, ela tem regras muito claras, entendeu? Tem que ser seguida, senão não é trova. A trova, só do contexto, ela é a modalidade mais antiga de poesia que existe, que a gente, assim, escrita, que se tem conhecimento, né? Ela é da Idade Média. Naquela época, os donos lá, dos feudos lá, das propriedades feudais, mandavam recados através de trovas. Os trovadores passavam de feudo em feudo, contando histórias através de trovas, entendeu? Então, as notícias vinham pelas trovas, né? As narrativas. Isso. Aí, então, a trova é muito antiga. Então, existe toda a UBT, a União Brasileira dos Trovadores, que segue a regra certinha de ser trova. Não tem concursos, né? No Brasil inteiro. Diferente, né? É diferente. Então, assim, todo trovador é poeta porque ele faz poesia. Entendi. Mas nem todo poeta é trovador porque não segue aquela regra das 4 linhas e tal. Né? Então, assim, são 4 linhas. A primeira linha rima com a terceira linha.
A segunda linha rima obrigatoriamente com a quarta linha. Tem que ser assim para ser trova. Ok. Tem que ter cada linha tem que ter 7 sons, 7 sílabas fonéticas. Então, por exemplo, eu tenho uma trova minha, né, que fala assim: quando o assunto está na mesa e o cenário é discussão, preferível gentileza, do que ter sempre razão. Então, essa trova até ganhou um concurso aí, foi classificada num concurso. Uau! Mas assim, aí se você contar sílabas, se você contar, ó, quando o assunto está na mesa, dá muito mais do que 7, dá 11, nas sílabas normais. Sim. Só que aí elas vão juntando. Então, quando o assunto junta do outro, quando há assunto, entendeu? Você vai juntando. Então, são sílabas fonéticas. 7. Ficou claro agora. E a última você descarta. Quando o assunto está na mesa, usar você não conta, entendeu? Tô numa aula de prova agora. Caramba! Aula de trova. Nem ser trovador. Morreu o tempo aqui, as aulas de português falando aqui. Então, né, é legal, a trova facilita também, entendeu? Então, alguns poemas acabam saindo em trovas, por exemplo, entendeu? Sim. Mas nem todos, né? Só para você entender. Então, aí, e outra característica da trova é que ela tem que ter um sentido completo. Não é você falar qualquer coisa. Porque, por exemplo, você pode falar assim: batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Se você for contar, vai dar 7. Mas não quer dizer nada, entendeu? Sim. Batatinha com a menina. Ele vai dormir. Entendeu? Não te diz nada. Ela tem que passar um recado. É um recado. Ou é um recado lírico, ou é filosófico, ou é um recado humorístico. Tem gente que faz trova humorística muito bem, eu não sei, as minhas são mais líricas, filosóficas, assim, né? Não, e aí é bacana, e aí dentro disso, isso tudo para falar de educação ainda, né? No tema educação. Porque existe os trovadores, a gente tem dentro do grupo dos trovadores aqui de Campinas, que fez 5 anos o grupo agora, recente, né? Que legal. Trovadores. Tem trovador no Brasil inteiro, entendeu? No mundo inteiro, não só Brasil, tem fora também. E aí, dentro do grupo, existe um projeto que se chama Juvem Trova. Que a gente estava falando de educação, levar poesia nas escolas, né? Então, o Juvem Trova, ele é levar a trova, a poesia na modalidade da trova, através do professor de português. Então, conversar, ter reuniões com o professor de português, ver aonde pode se encaixar e fazer oficinas de trova nas escolas, entendeu? Entendi. É um programa mesmo. Então, aí, se as escolas que se interessarem, né, o ano que vem a gente vai, se Deus quiser, vai dar certo, porque esse ano foi, né, por causa da pandemia, perdido de novo, né? Atrapalhou. Então, a gente quer levar mesmo a Juvem Trova para as escolas. Então, é fazer oficina de trovas, aí sim, para o público, como você estava me perguntando, que já entende a diferença de uma poesia livre, que entende melhor as regras, entendeu? Sim. Da coisa, né? Porque eu sou coordenadora da Juvem Trova. Vem pra trova, você também. Eu sou coordenadora da Juvem Trova, então a gente quer muito levar isso para as escolas, né? Com certeza. Porque melhora. É muito válido essas formas de incentivar, de fomentar um pensamento porque crítico. Porque assim, o que leitura, é? Interpretação de texto, isso é um hábito que tem que ser criado mesmo. Tem que ser criado. E a poesia, ela é uma brincadeira. Se a criança, assim, o adolescente, se ele entender que as palavras, elas podem ser trocadas, como se fosse um jogo, entendeu? A trova, o que é a trova? É um jogo, entendeu? Quando o assunto está na mesa e o cenário de discussão, preferível gentileza, do que ter sempre razão, você poderia trocar, do que ter sempre razão, preferível gentileza, quando o assunto é discussão, sabe? Sim. É um jogo, você escreve, mas aí você reescreve, mudando aquilo, entendeu? Quando a criança percebe que é um jogo legal, sabe? Sim. E que ela ainda está aprendendo, nossa, é muito bacana, sabe? É muito legal, porque a poesia é isso, a poesia é trocar palavras de lugar, entendeu? Despertar sentimento, óbvio, né? Mas para a criança é uma coisa, é uma brincadeira. Se ela vê como uma brincadeira, ela se estimula e vai pegar o hábito e continuar. Show de bola, muito legal mesmo. Ai, que bom, Diego. Acho que uma mensagem para concluir essa questão do crianças versus animais versus leitura. Isso mágico. É mágico, eu acho que é mágico. É mágico, eu acho que o animal, ele desperta o que tem de melhor na gente.
Eu acho que é isso, é mágico. Com certeza. Se essa magia acontece na infância, né, ela perdura pro resto da vida. Tanto o respeito pelos animais, também, que é importantíssimo, né, quanto o amor pelos livros. E aí você perdura pro resto da vida, a vida vai ser muito melhor. Excelente. E quem quiser esse livro agora, Pet Poema, é através do site apenas, né? Agora tem pouquíssimos exemplares. É só com a ONG ETA, que deve ter o quê? Muito poucos exemplares. O próximo livro... Posso falar do próximo livro? O Gato Diferente, ele vai estar à venda na editora Coralina ou comigo no meu Instagram, no meu Facebook, também pode pedir direto para mim, o Gato Diferente. E quem quiser... Esse daí, o Pet Poema, só no site, né? Só com o GTAC agora, Mas quem quiser ver o livro online... Isso, no site. www.petpoema.com.br. Isso, vai estar disponível lá, tudo gratuito. E Facebook, Instagram... Pet Poema, ou Projeto Pet Poema. Isso, exatamente. Muito bom, Kátia. Muito obrigado, Diego. Eu também, viu? Foi muito bom. Muito bom mesmo. Fiquei feliz. Muito obrigada, viu? Show. Levar felicidade para as pessoas. Esse é o meu objetivo. Vamos lá. Né? Show de bola. Até o próximo podcast.